Função. Você treme na base quando você escuta essa palavra. Função afim, função quadrada, função trigonométrica, logarítmica. Tudo isso vai ser cobrado de você no Enem. Se você aí quer ficar mais íntimo desses conteúdos com a Juju, é só continuar no vídeo. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Oi time, aqui quem fala é a Julia Jacoude, a Matemaníaca, e estamos aqui para mais um vídeo para a sua preparação para o Enem. A gente está agora no vídeo 4 de 7 vídeos que a gente vai falar de todas as competências do Enem. A competência que a gente vai tratar aqui nesse vídeo é a seguinte, é a competência de área 4 que diz que a gente gostaria de ser hábil, assim, o Enem espera que a gente saiba construir noções de variação de grandeza para a compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano. Parece um tanto quanto super genérico, né? De fato é, mas ele tem 4 habilidades dentro dessa competência, que é o que ele visa que a gente seja íntimo dentro da matemática. E ele diz o seguinte: identificar a relação de dependência entre grandezas, resolver situação problema envolvendo a variação de grandezas direta ou inversamente proporcionais, analisar a informação envolvendo a variação de grandeza com recurso à construção de argumentação e avaliar a proposta de intervenção na realidade envolvendo variação de grandeza. Todo esse lance que ele está falando basicamente de relação entre grandezas, variação de grandezas, a gente pode interpretar aqui como função. Função é nada mais, nada menos do que como se fosse uma máquina que a gente coloca um valor, aplica uma regra e ela joga para fora um outro valor. Então a gente estaria aí trabalhando essas relações entre essas grandezas em forma de função, na forma escrita, na forma de gráfico. Então a gente vai falar bastante nesse vídeo aqui sobre função, função de primeiro grau, de segundo grau. Eles também vão encostar ali perto das equações logarítmicas, trigonométricas. Então assim, segura na mão da Juju e vamos lá para o nosso primeiro exercício de função, que vai cobrar da gente que a gente saiba as funções explicitamente, construir essas fórmulas que vão representar, modelar uma situação cotidiana que a gente vive. O proprietário de uma casa de espetáculos observou que, colocando o valor de entrada a R$10, sempre contava com 1.000 pessoas a cada apresentação, faturando 10.000 com a venda dos ingressos. Entretanto, percebeu também que a partir de R$10, a cada R$2 que ele aumentava no valor da entrada, recebia para os espetáculos 40 pessoas a menos. Nessas condições, considerando P, o número de pessoas presentes em um determinado dia, e F, o faturamento com a venda dos ingressos, a expressão que relaciona o faturamento em função do número de pessoas é dado por... Alternativa A: F é igual a menos P quadrado sobre 20 mais 60P. Alternativa B: F é P quadrado sobre 20 menos 60P. Alternativa C: F é igual a menos P quadrado mais 1.200P. F é igual a menos P quadrado sobre 20 mais 60, essa seria a alternativa D. E por último, a alternativa E: F é igual a P quadrado menos 1.200P. A primeira relação que esse nosso enunciado deu pra gente é de que o valor do ingresso, ele sai a partir de R$10 mais R$2 em relação à quantidade de vezes que ele vai aumentar o ingresso. Então, o primeiro brother, né, se ele não aumentar nenhuma vez, ele vai estar um N aqui igual a 0. Então, o valor vai ser R$10. Se ele aumentar uma vez, aí a gente vai ter o quê? R$12, porque ele vai ser 10 mais 2, 12. Se ele aumentar 2 vezes, a gente vai ter o valor do ingresso sendo R$14 e assim por diante. Acho que pegaram a ideia, né? E ele também dá uma outra ideia de que... Outra informação que ele dá pra gente é sobre o número de pessoas. Lembra que se ele nunca mudar o valor do ingresso, se ele colocar aqui uma quantidade de 0 vezes mudando a quantidade do ingresso, ele vai pagar R$10 todo mundo e ele vai colocar 1.000 pessoas lá. Mas, ao mesmo tempo, se ele mudar uma vez que seja, ele faz o quê? Ele coloca menos 40 pessoas. Se ele mudar 2 vezes, então, de novo, ele vai ter mais menos 40 pessoas. Então, 2 vezes menos 40 pessoas. Então, esse número de pessoas também vai variar conforme N. Ah, olha que danado. Ele quer que, no final das contas, a gente tenha uma relação de P
e F. Esse N aqui, para mim, tanto faz, brother. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa minha relação aqui que tem N e vou tirar ela enfiando a relação que eu posso ter com o N aqui de cima. Então, eu vou isolar o N dessa minha relação aqui, que vai ser o seguinte. O N vai ser igual a V, só que eu vou subtrair 10 dos dois lados e vou dividir por 2 dos dois lados. E aí, o que a gente vai poder ter aqui é que P é igual a 1000 menos 40, e no lugar do N eu posso dizer V menos 10 sobre 2. Fala N, fala isso, é exatamente a mesma coisa. Ah, eu já tô aqui, eu vou distribuir esse negócio, sabe? Eu vou fazer aqui P igual a 1000 menos 40V sobre 2 mais 400 sobre 2. Ah, e já que estamos aqui também, eu vou simplificar esses caras que dá para simplificar. Então, a gente vai ter P igual a 1000 menos 20V. E lembra, V não é o bagulho que a gente quer, hein, time? V aqui a gente ainda vai ter que arranjar um jeito de substituir esse bagulho. Mais 200. E por que a gente vai ter que arranjar um jeito de substituir esse bagulho? Porque a relação que a gente quer é entre P e F. Bom, como é que a gente faz o faturamento desse nosso rolê? O faturamento da casa, ela é a quantidade de pessoas vezes o valor do ingresso. Na altura do nosso rolê, a gente tem essa relação que tem V e essa relação que tem V. Eu vou isolar o V nessa daqui e vou jogar aqui que vai ficar mais fácil. Já vai ficar o V, o F aqui já está isolado, né? Então vamos fazer desse jeitinho. Eu vou isolar então o V nessa nossa relação e vou substituir no lugar desse daqui. Então o V isolado aqui, ele é a mesma coisa que P, só que menos o 1200 e tudo dividido por menos 20. E esse menos aqui, atenção, carreguem esse sinal de menos. Se você aí, meu amor, tá na dúvida de como é que faz, lida com equações, como é que passa o menos, ninguém passa nada pro lado de lá. Se você tá com dúvida nisso, clica aqui, vai lá, assiste o vídeo da Juju explicando equações de primeiro grau. Então agora, a gente já completou o que eu queria, a gente vai simplesmente fazer o quê? Vim aqui e substituir. O F vai ser igual a P, só que esse P está sendo multiplicado por V, e V é falar V e falar P menos 1200 sobre menos 20 é a mesma coisa. E agora, para finalizar, não tem nenhuma resposta que está dita desse jeito, então a gente precisa fazer a distributiva desse nosso cara aqui. Então, o nosso F, ele vai ser P vezes o P sobre menos 20. Então, P vezes P é P quadrado sobre 20, só que esse 20 está negativo, então é menos P quadrado sobre 20. E de novo a gente vai fazer a distributiva do P. Aqui a gente vai ter menos 1200P, só que ele está sobre menos 20. Menos com esse menos vai dar mais 20. E aí, por fim, a gente ainda pode fazer o quê? Fazer uma belíssima simplificação nesse 1200 sobre 20, que é a mesma coisa que 60. Então, essa daqui é exatamente a nossa resposta de alternativa A. Se você aí vem acompanhando todos os vídeos da Matemaníaca falando de todas as competências de matemática que vão ser cobradas no Enem, você deve ter se tocado minimamente de que talvez essas sejam as questões com maior sofisticação de raciocínio que ele vai exigir da gente, né? Então são questões que a gente precisa entender uma situação, um problema, a gente precisa ter uma noção de assuntos que são um pouco mais sofisticados. Então, assim, não é trivial mesmo, são as questões que vão te exigir mais tempo durante a prova, e se você quiser continuar se aprofundando, conversando mais com a Juju sobre esses problemas, você pode sim estudar comigo para o Enem. É só você se inscrever no Seja Membro, na categoria Time Enem, que a gente vai ter lista de exercícios, a gente tem live para vocês conseguirem tirar dúvidas, a gente tem uma comunidade gostosa para conversar, se apoiar e seguir junto nessa reta final para o Enem. E agora, para o nosso segundo exercício, a gente vai falar dela, as questões de funções trigonométricas que arrepiam qualquer um. Vamos lá, segura de novo na mão da Juju e bora para mais um exercício. Um grupo de engenheiros está projetando um motor cujo esquema de deslocamento vertical do pistão dentro da câmara de combustão está representado na figura. A figura mostra um esquema de um motor formado por um retângulo que representa uma câmara de combustão.
Na base inferior do retângulo está o pistão com sua parte superior dentro da câmara, em posição horizontal. Essa parte superior está presa a uma haste vertical que faz movimentos circulares. A figura apresenta dois instantes, um igual a zero e um instante diferente de zero. No instante igual a zero, o pistão está posicionado na base da câmara e sua altura em função do tempo zero é igual a zero. No instante diferente de zero, o pistão está posicionado dentro da câmara. Sua altura está em função do tempo t e sua haste faz um movimento anti-horário de aproximadamente 90 graus. A função h de t é igual a 4 mais 4 seno de, abre parênteses, fração com numerador beta vezes t e denominador 2, menos a fração com numerador π e denominador 2, fecha parênteses, definida por t maior ou igual a zero. E ela descreve como varia a altura h, medida em centímetros da parte superior do pistão dentro da câmara de combustão, em função do tempo t, medida em segundos. Na figura estão indicadas a altura do pistão em dois instantes distintos. O valor do parâmetro beta é dado por um número inteiro positivo e está relacionado com a velocidade de deslocamento do pistão. Para que o motor tenha uma boa potência, é necessário e suficiente que, em menos de 4 segundos após o início do funcionamento, instante t igual a zero, a altura da base do pistão alcance por 3 vezes o valor de 6 centímetros. Para os cálculos, utilize 3 como aproximação para π. O menor valor inteiro a ser atribuído ao parâmetro beta, de forma que o motor a ser construído tenha boa potência, é alternativa A, 1, alternativa B, 2, alternativa C, 4, alternativa D, 5 e alternativa E, 8. A primeira coisa que a gente vai observar é que nessa função que ele deu no nosso enunciado, ele quer que a altura desse pistão seja alcançada 3 vezes de 6 centímetros. Então, no final das contas, a gente vai poder substituir esse h de t, que é a altura do pistão, por 6. E agora, basicamente, o que a gente quer descobrir é o argumento desse seno. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar esse seno isolado, bicho, para poder aprender a lidar com ele, porque do jeito que tá muito difícil. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é subtrair dos dois lados esse 4, que vai ficar 2, né, igual a 4 seno desse argumento bizarro, e depois eu vou dividir os dois lados por 4, para então ter esse seno aqui isolado. Então, a primeira coisa, a gente vai ter 2 igual a 4 seno, e depois a gente vai ter 2 dividido por 4 igual a seno desse argumento. Então, basicamente, o que a gente vai ter é meio de seno de beta t sobre 2 menos π sobre 2. Não precisa chorar, a gente vai olhar nosso círculo trigonométrico e aonde ele atinge o valor seno igual a meio vai ser na primeira, né, quando ele sai do zero, a primeira vez que ele vai atingir é no valor de 30 graus. Depois ele vai atingir no valor de 150 graus. E a terceira vez, que é o que é pedido lá no enunciado, né, a terceira vez que ele atinge de novo esse valor é quando ele dá uma volta mais 30 graus. Então ele vai atingir 390 graus. Esse 390, ele é um valor em graus, mas aqui a gente vai trabalhar com radianos, até porque ele deu uma substituição de π aqui igual a 3 que a gente vai ter que lidar com ela. Então, esse ângulo 390, ele é basicamente uma volta, que é 2π, mais 30 graus, que é π sobre 6. E a gente gostaria que o argumento desse seno, né, quando a gente enfiasse 2π mais π sobre 6 dentro desse seno, desse meio. Então, basicamente, a gente quer que isso daqui seja igual ao argumento desse seno aqui. O ângulo 390 seja beta vezes t sobre 2 menos π sobre 2. Então, no final das contas, o que a gente quer lidar aqui é com essa igualdade. Ela vai dar a solução do nosso problema. Bom, a gente não pode esquecer que ele pediu para a gente substituir π igual a 3, então aqui a gente vai substituir por 3 e aqui também, assim como aqui. E a gente vai obter 6 mais 3 sobre 6 é a mesma coisa que 1 sobre 2, que é igual a beta t sobre 2 menos
3 sobre 2. Observa que o único carinha aqui que não está dividido por 2 na nossa equação é o primeiro termo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma fração equivalente. Eu vou ser muito das espertinhas aqui, porque eu posso falar 6 como sendo 6, mas eu também posso falar 6 como 12 dividido por 2. Isso também é 6. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou substituir no lugar de 6, falar 12 sobre 2. E, Ju, por que você fez isso? Porque agora a gente tem todos os termos da nossa equação divididos por 2. Isso significa que eu posso multiplicar essa equação inteira por 2 e simplesmente esquecer esse denominador. Essa nossa nova equação vai ser 12 mais 1 igual a beta-t menos 3. Consequentemente, a gente tem que o nosso beta-t é igual a 16. Observa que a gente tem mais uma informação aqui. A gente tem a informação do nosso enunciado de que esse t, ele tem que ser menor do que 4, né? No máximo 4. Agora, utilizando essa informação, e para a gente lidar melhor com isso, vamos deixar o t sozinho, dividindo beta pelos dois lados. E daqui, então, a gente tem que o nosso t, que é 4, precisa ser maior ou igual a 16 sobre beta. E daqui a gente multiplicando os dois lados por beta e dividindo os dois lados por 4, a gente vai ter que o nosso beta... Antes da gente continuar, só uma ressalva. O nosso t, ele não é menor ou igual a 4, ele é menor que 4, porque para o pistão ser bom, a gente precisa que ele atinja essas 3 alturas igual a 6 antes dos 4 segundos. Então, a gente não pode atingir o segundo 4, né? Então, ele é estritamente menor do que 4. Então, o nosso beta precisa ser maior do que 4. E ele pergunta para nós qual é o menor valor inteiro que o b pode assumir. Isso significa, então, que a gente vai ficar com a nossa alternativa D, que é a alternativa 5, porque, bom, ele não pode ser 4, o próximo, que é maior do que 4, mas é o menorzinho de todos que ele pode assumir, é o 5. Ao morrer, o pai de João, Pedro e José, deixou como herança um terreno retangular, 3 km por 2 km, que contém uma área de extração de ouro delimitada por 1/4 de círculo de raio, 1 km, a partir do canto inferior esquerdo da propriedade. Dado o maior valor da área de extração de ouro, os irmãos acordaram em repartir a propriedade de modo que cada um ficasse com a terça parte da área de extração, conforme mostra essa figura. Essa figura, ela tem exatamente um retângulo de lado 3 km por 2, na qual o canto inferior esquerdo está mostrando 1/4 de circunferência que tem raio de 1 km. E ele também está mostrando as delimitações, né, desse canto inferior esquerdo. Estão saindo 2 retas que cortam esse terreno em 3 pedaços, na qual o primeiro pedaço da esquerda é do João, o do centro é do Pedro e o último é o do José. E o texto segue dizendo: em relação à partilha proposta, constata-se que a porcentagem da área do terreno que coube a João corresponde a aproximadamente a alternativa A, 50%, alternativa B, 43%, alternativa C, 37%, alternativa D, 33% e alternativa E, 19%. E ele ainda diz que a gente pode considerar a raiz de 3 sobre 3 igual a 0,58. O que nós gostaríamos de saber é a porcentagem que o João tem no seu terreno, o quanto que a área dele representa em relação ao total. A primeira informação que a gente vai precisar aqui, então, é saber a área total. E a gente está falando aqui de uma área total de um retângulo. Se você não está, assim, íntimo desse rolê, você pode ficar assistindo o vídeo que está aqui nesse cantinho. Bom, a área total, ela vai ser calculada por 3 vezes 2. Então, a gente sabe que ela é igual a 6. Agora, para a gente poder fazer a porcentagem, a gente precisa calcular o quê? A área do terreno do João. Então, a área do terreno do João, ela é um triângulo, então ela vai ser base, que a gente não sabe quanto que é, que eu vou chamar de B, vezes a altura, que a gente sabe quanto que é equivalente à altura do nosso retângulo, que é 2, dividido por 2.
Então a gente sabe que a área do João é equivalente ao valor B se a gente fizer uma simplificação nessa fração. Então, o nosso problema aqui agora ele é outro. Qual que é a base do triângulo que é a área do João dentro desse terreno? E como é que a gente vai fazer isso? Observa que a gente tem uma informação bem preciosa que essa divisão do terreno, ela foi feita de tal modo que esse ângulo de 90 graus aqui do nosso retângulo foi dividido igualmente entre os três irmãos. Isso significa que esse ângulo de 90 graus foi dividido igualmente, logo cada um deles vai ter 30 graus. Não ia ser diferente aqui na área do João. Então a gente sabe que o terreno do João é esse triângulo retângulo de ângulo 30 graus, de altura 2 metros e de base que a gente quer saber quanto que vale para a gente poder resolver o nosso problema final. Bom, aqui a gente não sabe qual é a hipotenusa, então a gente não tem como invocar o nosso querido Pitágoras, que se você quiser relembrar também, tem vídeo sobre ele aqui no canal, vem aqui no cantinho, vamos junto nesse rolê. Mas a gente pode invocar a nossa querida trigonometria. Nós temos a informação de 2 catetos, então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai usar a informação da tangente de 30 graus. Quando a gente faz a tangente de um ângulo, no triângulo retângulo, isso seria a mesma coisa que em relação a esse ângulo a gente fizesse a divisão do cateto oposto, que no caso aqui é o B, sobre o cateto adjacente, que no caso aqui é o 2 metros, certo? Só que a gente não está tratando de uma tangente de um número qualquer, a gente está tratando exatamente da tangente de 30 graus. E qual que é a tangente de 30 graus? Bom, você pode fazer o 1, 2, 3, 3, 2, 1, não recomendo. Mas você pode ser só esperto e falar, nossa, o Enem não daria uma informação errada para mim, então muito provavelmente raiz de 3 sobre 3 é o valor da tangente de 30. Então é isso, a gente vai usar a informação de raiz de 3 sobre 3 ser igual a 0,58, que foi nos dado no enunciado, e a gente vai substituir aqui, porque de fato a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Então, substituindo esse valor, a gente tem que o 0,58 é igual a B dividido por 2. E se a gente multiplicar os dois lados por 2, a gente vai ter que B é a mesma coisa que 1,16. Bom, então a gente acabou de descobrir que a área do João é 1,16. Resolveu o nosso problema? Não, porque a pergunta do nosso problema é qual é a porcentagem do terreno do João em relação ao terreno total. Então o que a gente ainda precisa lidar aqui nesse problema é descobrir quanto que significa 1,16 dos totais 6 quilômetros quadrados que tem nesse nosso terreno. Nosso não, né? Eu não ganhei terreno nenhum, vocês aí. Para isso eu vou usar a famigerada regra de 3, vocês podem fazer do jeito que vocês se sentirem mais confortáveis, mas eu sei que em questão de quilômetros quadrados, 6 quilômetros quadrados é equivalente a 100%. E 1,16 vai ser igual a quanto? Então, também não sei, é o que a gente quer descobrir. A gente vai descobrir que esse x, né, quando a gente multiplica 1,16 por 100, vai dar 116. Depois a gente só precisa dividir por 6 e isso vai dar 19,3, que vai ser a alternativa certa, letra E. Já falamos de geometria, que é o que mais tem fórmula, de razão e proporção, que é o que mais cai, de números, que é o que mais se liga com todas as outras competências do Enem. Agora estamos falando de função e o próximo vai ser sobre equações. Todo esse conteúdo tá aqui no cantinho, você clica, vai lá, se diverte, manda para os seus amigos e time Enem. Espero vocês na live de quinta. Super beijo para vocês e bons estudos!